Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. A minha convidada de hoje é a doutora Juliana Mena Barreto, farmacêutica magistral, nutricionista e responsável técnica pela Espaço Farma, farmácia de manipulação. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista está começando agora. Muito ouvimos falar sobre suplementação. Também ouvimos falar sobre intestino, que é o nosso segundo cérebro, o que as carências de vitamina podem fazer, o que um turbo de vitamina e de hormônio pode fazer. Bem, para esclarecer essas dúvidas, nós convidamos a doutora Juliana Mena Barreto, farmacêutica magistral e nutricionista. Boa noite, doutora Juliana. Seja bem-vinda. Olá, olá, Ana, boa noite. Boa noite a todos. Doutora, a primeira pergunta. A maior parte da imunidade está realmente no intestino? Então, o intestino está extremamente ligado com a nossa imunidade, né? Então, e hoje a gente está vivendo uma verdadeira pandemia de doenças inflamatórias intestinais. Como assim? A gente acha que o intestino é onde tudo termina, na verdade, é onde tudo começa, né? Então, quando a gente ingere os alimentos, quando a gente tem uma boa digestão, chega no intestino, os nutrientes vão ser absorvidos pela corrente sanguínea. Como hoje a maioria das pessoas está muito exposta a estresse, má alimentação, alimentos ultraprocessados, o que acontece? Que são? Que são todos industrializados, os refrigerantes, biscoito recheado, enfim, álcool, muito excesso de bebida alcoólica, tudo isso vai fazendo com que a gente vá inflamando esse intestino e ele passe a não ser mais tão seletivo. Ele precisa filtrar os nutrientes e barrar as porcarias aí que a gente é exposto, que a gente ingere. Então, o que acontece? Passa nutriente, mas passa antinutriente também, passa toxina. Então, o que é que vai acontecer? Essa barreira que está prejudicada vai fazer com que entre antinutrientes e vai lhe atacar o nosso sistema imunológico. E a gente vai ficando mais debilitado, né? Então, vem gripes, entram com mais facilidades, né? Viroses, enfim. O que eu vejo hoje em dia é que o mundo está em virose. É. É bem assim. Então, essa é uma das causas. Agora, doutora Juliana, como as pessoas encaram hoje a suplementação? Qual é o maior mito na suplementação? Então, maior mito é confundir suplemento com remédio. São coisas totalmente diferentes. Remédio é uma droga sintética que vai ali no receptor da nossa célula e faz aquele mecanismo de liga ou desliga. Se eu estou com dor, eu vou tomar um analgésico, ele vai ali naquele bloqueador e vai desligar o botãozinho e a gente não vai sentir a dor, por exemplo, né? O suplemento não. Os suplementos são bioativos dos alimentos, são os compostos bioativos dos alimentos. O que é que está ali o que é que engloba os suplementos? Por exemplo, eu tenho a curcumina, que é o bioativo da cúrcuma. É um potente anti-inflamatório e anti-câncer. A gente usa muito para doenças inflamatórias, para artrite, artrose, para dores crônicas, para prevenção de câncer, né? A gente tem como suplemento, a gente tem, por exemplo, o magnésio,
que é um mineral importantíssimo para a nossa saúde. A gente tem como suplemento o colágeno tipo 2, que é um colágeno específico para as articulações. Mas os suplementos, eles não têm esse efeito do remédio, do medicamento, que vai ali e desliga. Não, você vai suplementando e ele vai atuando ali no objetivo dele. No caso do colágeno tipo 2, ele vai lubrificando as articulações, vai retirando a dor, mas aquele pouquinho todo dia. Deu para entender? Deu. Ou seja, como a gente hoje vive num mundo com alimentação muito complicada para todos, né? Ninguém se alimenta realmente direito, são poucas as pessoas, falta determinados compostos, vitaminas no nosso organismo, e aí vem a suplementação, é isso? Isso. Na verdade, assim, nossa alimentação, nossos alimentos hoje, eles são mais pobres em nutrientes, pelo próprio desgaste do solo. Isso quando a gente tem uma alimentação saudável, tá? Sim. Só que a grande maioria da população, nessa correria do dia a dia, nesse estresse do dia a dia, não consegue manter essa alimentação saudável e vai correr aqui e ali para os alimentos ultraprocessados. Que aí é que não tem mesmo. Ali é só química, não é alimento, é produto alimentício, né? Cheio de química dentro. E essa química que ali dentro, que está ali dentro, inclusive, é um dos fatores para quebrar aquela barreira intestinal que a gente falou na pergunta anterior. Tem o caso até do hambúrguer famoso, né? Que ele dura, ele não acaba nunca. Pois é, de tanto conservante que tem. Imagina o mal que isso não faz para a saúde. Sim, sim. Agora, doutora Juliana, a gente vive num mundo hoje extremamente, então vou considerar que o mundo hoje está inflamado, Sim, né? Então, sim. assim, o mundo está inflamado e ele está totalmente globalizado hoje. Então, não existe mais delay na informação, a informação chega ao mesmo tempo para todo mundo, mas esta carga de informação, e aí nós vamos entrar nas mídias sociais, Certo. porque o que a gente vê ali é meio assim, é uma loucura. Fulano diz, olha, usa o chá do não sei quanto, não sei o quê. O outro diz, olha, o remédio é esse. O suplemento é... Essa carga de informações, isso atrapalha ou ajuda? Eu acho que ajuda e atrapalha. Ajuda pela informação que as pessoas têm de cada, né, de cada classe de substâncias, mas atrapalha porque vai ali sugerir e induzir a uma automedicação. Porque mesmo o suplemento não é remédio, mas são bioativos que precisam ser recomendados por um profissional que entenda sobre e que seja uma suplementação personalizada. Porque se não for, pode, ao invés de fazer bem, pode fazer mal. Né? A maioria, como são bioativos de plantas, na grande maioria, né? A gente tem as classes dos probióticos também, das vitaminas, dos minerais e das plantas, dos fitoterápicos. Muitos remédios são extraídos também das plantas. E planta e chá não é tão inocente assim, sabe? Então, a gente precisa ter muito cuidado, ter muito critério e evitar essa autossuplementação. Ah, eu vi no Instagram de não sei quem que isso era bom, vou tomar, vou comprar. Não, precisa ver se você realmente precisa suplementar esse ou aquele. A gente precisa ver a individualidade bioquímica de cada um. Doutora Juliana, eu quero ir nesse ponto aí que você falou, que é algo que a gente vê muito, que você falou algo fantástico. O chá não é tão inocente assim, né? Eu queria que você falasse um pouco mais, porque assim, tem pessoas que não podem consumir o chá de determinadas coisas que são, determinados até alimentos que parecem ser inofensivos de acordo com a condição física delas, não é verdade? Isso, exatamente. E outra coisa, no chá, quando a gente tem um fitoterápico e a gente manipula um extrato seco padronizado, aí eu vou falar aqui como farmacêutica com a farmácia de manipulação, certo? Sim. Aqui a gente tem, por exemplo, o ativo, sei lá, a cúrcuma, que eu já falei.
A cúrcuma, a gente tem a cúrcuma em pó, que eles pegam a cúrcuma e vão deixar ela, vão pulverizar ela. Então, ali eu tenho tudo. Eu tenho a curcumina, que é o bioativo da cúrcuma. Então, eu tenho o filtrado deste pó, isolo ele, e aí vou fazer apenas a curcumina. No chá, e aí vem um laudo de análise, que eu sei exatamente o teor de curcumina que tem ali naquela cápsula. Sim. Então, eu sei que, por exemplo, eu tenho ali, naquela cápsulazinha, 500 miligramas de cúrcuma com 98% de curcuminoides. Isso eu consigo aqui, tá? No chá, eu não sei. Eu estou comprando ali, por exemplo, eu não sei se veio parte de caule, parte de folha, parte de raiz, o que é que está ali, porque os bioativos, eles estão ali presentes em vários locais. Então, eu não sei se de repente está pouco concentrado, se está concentrado demais. Eu, por exemplo, eu já fui parar no hospital com chá de hortelã. A gente tirou o hortelã da horta, né? Na época, né? Que tomamos o mesmo chá. Meu marido, minha avó e eu. E eu fui parar no hospital, não parava de vomitar. Tive uma reação à hortelã. Não sabia que tinha. Então, não é bem assim tão inofensivo. Isso é muito sério. Doutora Ju, a gente vai fazer um breve intervalinho, mas a gente volta já e você de casa não mexe no canal, é rapidinho. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, doutora Juliana Mena Barreto, farmacêutica magistral, nutricionista e responsável técnica pela Espaço Farma, farmácia de manipulação. Doutora Juliana, sabemos também que o mundo adoeceu, né? Ele já vinha doente antes da pandemia e agora ou a pessoa escolhe, ou ela tem depressão, ou ela tem ansiedade. Você tem o quê? Não, brincadeiras à parte, sabemos que a depressão e a ansiedade são, neste momento, a coqueluche, né, que está em nosso mundo. A gente pode tratar essas duas doenças com suplementação? Sim, pode sim. Com certeza, né? E aí eu vou puxar de novo o gancho daquele órgão maravilhoso que é o intestino. 90%, eu não sei se você sabia que, primeiro que o intestino ele é habitado por 300 trilhões de lactobacilos, a nossa microbiota são 300 trilhões de bichinhos. E eles, uma microbiota saudável, produz 90% da nossa serotonina, que é aquele neurotransmissor do bem-estar, enfim. Quando Do a gente tem humor, né? humor, exatamente. Quando a gente tem uma microbiota desregulada, a gente não vai ter o quê? Uma produção suficiente de serotonina. Então, eu vou piorar ainda mais, ou vou criar quadros de ansiedade, depressão, angústia, por conta exatamente desse equilíbrio. E existem suplementos que melhoram isso, existem vários suplementos. Primeiro que a gente vai ter a linha que eu sigo muito, que é de tratar a disbiose intestinal. Junto a ele, a gente tem outras ferramentas, aí vão os fitoterápicos como o mulungu, o próprio 5-HTP, que é um aminoácido precursor da serotonina, é o 5-hidroxitriptofano, o aminoácido triptofano, valeriana, melissa. Então, a gente tem realmente uma gama de suplementos que vão nos ajudar no tratamento da ansiedade e depressão, mas eu trato aqui meus pacientes de nutrição de consultório
sempre associado ao equilíbrio do intestino, ao tratamento da disbiose intestinal. Perfeito. Agora, doutora Juliana, com relação ao que você acha assim, essencial de ser suplementado? Bom, se uma pessoa não suplementa nada, né, e gostaria de suplementar, eu quero suplementar alguma coisa, porque eu sei que a minha alimentação não é suficiente. O que é que eu recomendaria? Primeiro, magnésio. Magnésio, ele é o rei dos minerais. E no Brasil a gente não tem solo vulcânico. Magnésio é muito rico em em solo vulcânico. Aqui a gente não tem. Sim, sim. Então, a maioria das pessoas tem deficiência de magnésio. E ele é importantíssimo para todas as nossas reações metabólicas. Então, ele é o número um. E aí eu ainda abro uma chavezinha, porque a gente tem um tipo de magnésio para cada. A gente tem o magnésio do coração, a gente tem o magnésio do cérebro, a gente tem o magnésio do intestino, a gente tem o magnésio que vai cuidar da parte metabólica. Então, a gente tem vários tipos de magnésio que vão ter afinidade por essas áreas que eu falei. Ou seja, não é assim, vou tomar magnésio. Não vou. E tem até um magnésio que é o mais comum que a gente encontra e mais popular, que eu não recomendo, que é o cloreto de magnésio. Por que eu não recomendo? Porque ele está associado ao cloro. E o cloro tem uma toxicidadezinha, sabe? Então não é uma molécula tão limpa. Então, o ideal seria o magnésio de malato, que é o magnésio do músculo, que vai mais para os músculos e para o coração, que é um músculo também. O magnésio quelado, que é o magnésio glicina, né? O magnésio L-treonato, que é o do cérebro. Maravilhoso. Mas aí a gente precisaria também de um profissional indicando para ver qual que é o melhor tipo de magnésio para você. Quais são os Entendeu? riscos da pessoa suplementar sem o acompanhamento adequado? Então, exatamente isso. De repente vai suplementar algo que não precisa, né? E aí acaba atrapalhando. Você pode ter uma hipervitaminose, ou você pode ter até uma intolerância, você pode ter enfim, você pode atrapalhar seus processos metabólicos, Ou né? seja, doutora, se suplementar por conta própria algo em excesso ou desnecessário, pode adoecer. Pode, pode também. Pode também. Pode mexer nos eixos hormonais. Porque a gente tem uma classe de fitoterápico, são suplementos, que vão atuar no eixo do cortisol, por exemplo. Então, a gente é a classe dos adaptógenos. A gente tem a rhodiola rosea, Panax ginseng, ashwagandha, todos eles eu sempre prescrevo para quem tem está mais estressado, está com cortisol desregulado, porque ele vai regular o cortisol. E aí a pessoa viu isso e fica tomando, só que eles precisam ser tomados com acompanhamento. Você não pode ficar tomando eternamente um Panax ginseng, por exemplo, como eu vejo várias pessoas tomando, porque vai desregular ainda mais o seu eixo de produção de cortisol. Ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Outro suplemento que a gente tinha falado, assim, e que eu acho muito importante, que eu só falei do magnésio, lembrando agora, vitamina D. A vitamina D, a gente tem aí ela de graça, se a gente levar sol todo dia, meio-dia, 10 minutinhos já é o suficiente, uma área extensa exposta. Só que também a grande maioria das pessoas está nos escritórios, está dentro de casa, não estão recebendo luz solar no horário que a gente precisa produzir vitamina D. Então, existe hoje também uma epidemia de pessoas com vitamina D baixa. Olha, Então, por isso, agora, a gente precisa, de novo, avaliar quanto que está a sua vitamina D. Quanto que você precisa suplementar dela? E não sair por aí, comprei, estou tomando 5.000 por dia, 10.000 unidades por dia, sem ter um parâmetro, né? sem dúvida, doutora. Agora, eu tenho uma pergunta, doutora. O que são esses nootrópicos que estão falando no momento? Nutrópicos é uma classe de Como chama? suplementos. Nootrópicos. Nutrópicos. Nootrópicos, ok. Nutrópicos é uma classe de suplementos que vão trabalhar a cognição, vão aumentar a concentração, Então, é bom, aumenta foco, aumenta a concentração, aumenta a dopamina. Então, muita gente fazendo fórmula para estudar para concurso, para vestibular.
Então, essa é a classe dos nootrópicos. Que também não pode ser usado sem um acompanhamento. De jeito nenhum, jamais, jamais. E até se você tem um nível de ansiedade maior, se você suplementa com determinado nootrópico, você pode ficar ainda mais ansioso. Nem pensar. Nossa. Doutora, e assim, essa questão da medicina integrativa, né, que se fala hoje, e também se fala muito da disbiose intestinal. O que que você pode dizer sobre essas duas coisas? Então, a medicina integrativa, ela trabalha o indivíduo como um todo. Porque a medicina 2.0, que a gente chama, essa medicina mais tradicional, ela tem a medicina do fio do cabelo, da unha do pé, é uma coisa que é muito fragmentada, muito segmentada. Não está vendo o indivíduo como um todo, né? Então, a medicina integrativa, ela vê o indivíduo como um todo. E aí a disbiose, né, que você me perguntou agora, que a gente já falou no início, é exatamente esse desequilíbrio da microbiota intestinal, que o que acontece? Abre uma porta de entrada enorme, escancarada, para uma série de doenças inflamatórias. Inflamatórias e, ó, psicológicas também. Lembra que 90% da nossa microbiota é da nossa serotonina é produzida pela microbiota intestinal? Nossa, então muito sério mesmo. Bom, a gente vai fazer um novo intervalo, mas voltamos já. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, doutora Juliana Mena Barreto, farmacêutica magistral e nutricionista, também responsável pela Espaço Farma, farmácia de manipulação. Doutora Juliana, estávamos falando justamente de disbiose intestinal e eu quero te perguntar sobre probióticos e prebióticos. Qual a diferença e para que servem? Certo, então vamos lá. Como eu falei, o nosso intestino ele é habitado por 300 trilhões de bichinhos, né? Dos lactobacilos, a gente tem ali um equilíbrio, eles vivem em equilíbrio. Quando a gente tem um desequilíbrio, ou seja, quando a gente tem mais bichinhos ruins do que bons, a gente tem um caso aí de disbiose intestinal que são pré-bióticos. Pré-bióticos são alimentos que vão desenvolver uma microbiota saudável. Então, Olha, o que é que eu tenho assim de pré-biótico que a gente usa muito? Inulina, Foz, o Fibregam B, que eu adoro, que é a goma cássia purificada. Por que eu adoro? Porque a gente consegue, é o único pré-biótico que não dá gases em pessoas que têm uma sensibilidade um pouco maior intestinal. E os probióticos são os próprios bichinhos ali. Lactobacillus acidófilos, Bifidum bacterium, esses nomezinhos, Lactobacillus reuteri, esses bichinhos aí que a gente costuma manipular em determinadas dosagens para repor a flora intestinal. sim. Como é que você vê também? É uma coisa que eu vejo assim, as pessoas estão meio que se automedicando para tudo. Então, a pessoa toma algum tipo de medicação que acaba desregulando seu intestino e aí ela começa a tomar por conta própria esses probióticos de gôndola de farmácia Certo. indiscriminadamente. Isso vai chegar uma conta nesse negócio, não vai, não? Vai, vai. Por isso que todo e qualquer suplemento, um probiótico é um suplemento. Ele precisa ser prescrito por um profissional habilitado. Então, assim, se você, por acaso, teve uma diarreia por algum motivo, viral, bacteriana,
Você vai repor aquela flora intestinal para sair daquela crise com determinado probiótico recomendado pelo médico ou profissional que o atendeu. Porque Sim, a gente tem uma infinidade de probióticos. De repente, até você tomou tanto que até prendeu demais o intestino. E interessante que, assim, eu não prescrevo probiótico para todo mundo. Todo mundo acha que todo mundo precisa, não é bem assim. O probiótico, ele é a cereja do bolo. Tem muita coisa antes, isso eu não estou falando num caso de infecção, não. Numa sim. pessoa inflamada, né? Numa pessoa com desbiose intestinal. Às vezes a gente dá um probiótico, ele até piora o quadro dele. Porque eu não sei como é que tá ali, se enche de gases, estufamento, sabe? Então, a gente primeiro tem que ver como está a alimentação, trabalhar com prebióticos, trabalhar com outros suplementos que vão desinflamar o intestino, para aí sim, depois, a gente se pensar em suplementar um probiótico. Qual é a conexão com o funcionamento do intestino e as doenças autoimunes? Então, a conexão de insulina e obesidade com o intestino, né? Que relação existe? Quando a gente tem um intestino inflamado, permeável, a gente vai favorecer também um corpo inflamado. O diabetes tipo 2, porque o diabetes tipo 1 é autoimune. O diabetes tipo 2 nada mais é do que uma inflamação. A obesidade também é uma inflamação. Então, o que a gente vê muito até, Ana, são pessoas que é, estão tomando aí medicamentos para o diabetes, para hipertensão, e estão com o mesmo estilo de vida. Não mexem na alimentação, continuam sedentários. Então, e aí entra também o que a gente falou no início, da medicina integrativa, que vai ver o indivíduo como um todo. Que às vezes a pessoa vai lá para o médico, tá com as taxas de colesterol, triglicerídeo, açúcar, glicose alteradas, o médico vai te dar uma receita para baixar, para regular essas taxas. Mas se você não muda o seu estilo de vida, não vai no nutricionista, não vai fazer atividade física, não vai melhorar a sua qualidade do sono, melhorar o seu estresse, o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa que vai se manter doente, porém com os sintomas remediados, né? Perfeito, doutora. Doutora, e com relação a essa febre de chips da beleza, reposição hormonal, as mulheres em menopausa, porque a população envelheceu, né? E o que você pode dizer a respeito da suplementação com relação a essas questões todas? Então, primeiro que a gente precisa ter muito cuidado com essas modas do momento, né? Chip da beleza, essas injeções todas, tem que ser, às vezes a gente vê um profissional que faz um curso de um final de semana e já está aí testando hormônio em todo mundo. Então, realmente, se a pessoa estiver precisando, pesquise, veja um profissional com experiência, habilitado, para fazer essa reposição. No caso da suplementação, a gente também tem uma classe de suplementos que amenizam muito os sintomas hormonais, principalmente na mulher entrando na menopausa e menopausada, né? Então, a gente tem suplementos específicos para isso, mas que também precisam ser orientados e prescritos por um profissional com experiência, seja um farmacêutico, nutricionista ou médico. Perfeito, doutora. Agora, doutora, as pessoas que estão em casa nos assistindo, querem um pouco mais de informação ou entrar em contato com você, como é que pode fazê-lo? É só passar um WhatsApp para a gente ou ligar no telefone DDD 81 996810618. Tem também a rede social, doutora? Tem a rede social, que é Spacofarma, com S mudo e farma com PH, underline, aquele tracinho. Ou o meu Instagram, que é o Mena Juliana. Mena com 2 N's. Doutora Juliana Meno Barreto, eu quero agradecer a sua entrevista. Foi muito bom tê-la conosco. Você sempre traz grandes novidades para a gente, muito esclarecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço.
Bom, e hoje nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, o seu tempo e já convidando você para o nosso próximo encontro no sábado, às 20 horas, aqui na TV Nova Nordeste. Eu vou esperar você com muito carinho. Um beijo e até lá.